Ora, muito boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, Carlos. E obrigado a todos os organizadores pelo convite. Creio que esta é a minha primeira palestra convidada da cidade de Leiria, onde fui criado e tragicamente muito maltratado pelas instituições educacionais locais, mas isso são outras histórias. Assim sendo, tópico de apresentação: bruxos e bruxas da região de Leiria. O objetivo aqui é oferecer uma análise largamente quantitativa dos processos instaurados pela Inquisição Portuguesa, residentes e não residentes da região de Leiria. E região de Leiria de um modo abrangente. Eu vou estar a falar do distrito corrente, contemporâneo de Leiria, tal como o seu bispado, portanto uma região bastante alargada. Mas para começarmos a falar destas questões de prática mágica, convém primeiro tratarmos de algumas questões metodológicas. Tratar de magia, de uma perspectiva histórica, é um caso sempre complicado. Certas escolas de antropologia costumam apresentar uma certa divisão de conhecimento humano entre religião, ciência e magia. Esta divisão não tem um grande fundamento histórico, é uma coisa que surge na pós-reforma e no iluminismo, e, regra geral, o que isso significa é que, dentro de uma sociedade, os dois polos de conhecimento elevados são religião e ciência, e tudo o que é excluído destes dois grupos é inserido arbitrariamente na categoria de magia. Temos como tal que magia não tem uma definição histórica, ela é meramente uma categoria de exclusão para onde uma sociedade relega práticas religiosas não normalizadas ou tidas por heréticas, ou conhecimentos ou técnicas que não são tidos como cientificamente sãos ou intelectualmente viáveis. Assim sendo, dentro da categoria de magia temos uma série de outras subcategorias que por vezes são tratadas quase como sinónimos, e isto ao longo de toda a história, o que faz com que a tentativa de esmiuçar o que é que constitui magia dentro de cada momento histórico é sempre uma questão muito problemática e tem sempre que envolver projeções académicas contemporâneas que nos ajudem a apreender os dados fornecidos. Assim sendo, tendo isto em mente, podemos agora olhar para a região alargada de Leiria e, no que toca a processos de inquisição referentes à prática mágica, existem primariamente três categorias. A primeira categoria é naturais da região de Leiria, residentes na região de Leiria. Fica com estes pontos. A segunda categoria são naturais de fora da região de Leiria que se mudam e residem na região de Leiria. São apenas mais alguns pontos, apenas três, na verdade, um indivíduo vindo de Serpa, outro de Tomar e outro de Lisboa. Coletivamente, isto são meramente 26 casos, não é nada particularmente numeroso, principalmente quando comparado com os casos de cristãos novos, que, como vimos, ascendem às centenas. E, de um modo geral, estes residentes de Leiria, praticantes de magia, a região tem uma distribuição mais ou menos homogénea. Os dois picos que nós encontramos, os dois focos de densidade, é a Regueira de Ponte, 5 casos. Estes 5 casos têm um motivo, porque isto, na verdade, é uma família inteira que é apanhada. Uma mãe e 4 filhas, Maria da Encarnação, e as suas 4 filhas, são todas acusadas de bruxaria. E, fora isso, temos ali na fronteira entre as Cortes e Reguengo também uma aparente densidade. É sempre importante sublinhar que esta densidade não é necessariamente densidade de prática mágica, é a densidade de praticantes de magia que foram apanhados. Agora, a terceira categoria que nós temos é residentes que abandonaram a região. E a distribuição é também mais ou menos homogénea, a maioria deles veio de Leiria, e destes todos, à exceção de um que foi para Castelo Branco e outro para Buarques, na Figueira da Foz, todo o resto foi para Lisboa. Agora, olhando para o mapa como está, obviamente que as regiões mais a norte do atual distrito, como Ancião, Alvaiaza, Figueiró, Pedrógão e Castanheira de Pera, não estão aqui cobertas. E a razão para isto é, se calhar, meramente burocrática. Estas regiões são da jurisdição do Bispado de Coimbra,
Como tal, a Inquisição de Coimbra é quem tinha jurisdição sobre elas também. Para quem trabalha na Torre do Tombo, isto será um assunto conhecido. A Inquisição de Lisboa está inteiramente digitalizada, a de Coimbra não. E a Torre do Tombo é, se calhar, excessivamente zelosa no seu guardar de alguma documentação e, como tal, é extraordinariamente difícil aceder a esta documentação. Portanto, eu, infelizmente, não pude consultar estes casos. Da investigação que até agora realizei, posso dizer que há 4 casos em Alveaza, 2 em Pedrógão Grande e 1 em Ancião. Agora, todos os dados que eu vou oferecer, estes casos estão fora. Então, para começarmos a compreender o que é a prática mágica na região de Leiria, e eu vou dar mais foco aos residentes do que aos não residentes, vamos começar por uma certa análise demográfica. Comparando entre residentes e não residentes, temos que, em termos de género, na região de Leiria existe uma esmagadora maioria de casos de processos instaurados contra indivíduos de género feminino. Dos não residentes, esta maioria continua a existir, embora não seja tão notável. Na verdade, outros investigadores, como por exemplo o Dr. José Pedro Paiva, Francisco Petencourt também, falando sobre este assunto, notam que na globalidade do país a divisão entre géneros costuma ser cerca de 60% de processos de mulheres contra 40% de homens. Ou seja, há uma maioria sempre de indivíduos de género feminino, embora não uma maioria esmagadora. Olhando para estes 2 gráficos, os não residentes, essa divisão mantém-se, 60-40%, ao passo que na região de Leiria essa tendência nacional quebra. Portanto, estamos aqui perante o que será talvez uma característica específica da região no que toca à prática mágica, as razões pela qual eu creio que haja explicação para elas. De resto, em termos de estatuto social, a esmagadora maioria de todos estes casos são contra cristãos velhos. Isto é, em termos de prática religiosa ou de desvio religioso, o outro lado da moeda do judaísmo. As populações cristãs novas eram perseguidas em procura de crimes judaizantes, as cristãs velhas eram crimes mágicos ou relacionados. Fazendo uma distribuição cronológica de quando é que todos estes crimes acontecem na região, tanto entre residentes ou não residentes há uma muito maior densidade no século XVIII. Esta densidade é já notada por vários investigadores, não se sabe ao certo o porquê é que os crimes mágicos começam a receber mais atenção da Inquisição durante esta altura. Há teorias, eu posso citar, por exemplo, Médicos e Medicina Popular e Inquisição de Timothy Walker. A explicação que ele oferece, a teoria dele, é que no século XVIII há uma maior aceitação e infiltração de ideais iluministas em Portugal, o que faz com que certos crimes passem a receber uma acrescentada atenção de algumas classes sociais. Nomeadamente, ele costuma estudar mais a Inquisição de Coimbra, ele aponta como médicos formados pela Universidade frequentemente são quem promove perseguição a praticantes de medicina popular que são perseguidos como crimes mágicos. Daí havendo uma maior densidade desses crimes no século XVIII. É debatível, mas é uma hipótese que se mantém. De resto, olhando em específico para a região de Leiria, reparamos que em 1749, 1750 há uma enorme densidade de crimes e de casos. Isto não é por acaso, há uma razão muito clara para isto, que é a visitação de 1749 do Bispo de Leiria, Dom João Cosme da Cunha. Era, para quem não sabe, uma visitação era uma espécie de uma turnê que um bispo ou alguém nomeado pelo bispo devia fazer periodicamente. Uma das coisas que acontecia numa visitação era recolhiam-se denúncias ou crimes e qualquer crime cuja jurisdição caísse fora dos tribunais episcopais era feita uma espécie de um relatório e o indivíduo em questão era inclusive preso. Esse relatório era enviado para a Inquisição. Se a Inquisição realmente aceitasse o caso, então o prisioneiro era transferido. Portanto, normalmente, a seguir uma visitação há sempre um grande pico de casos de magia, porque as visitações focavam largamente a população cristã velha.
A Inquisição e as visitações funcionavam como dois mecanismos complementares para cobrirem toda a população portuguesa. A Inquisição focando cristãos novos, as visitações focando cristãos velhos, e raramente temos conflitos entre estes dois organismos. Agora, focando nos residentes, quais é que são os crimes e acusações feitas contra os residentes de cá? O que é que quando se fala de prática mágica em Leiria, do que é que estamos a falar? Desculpa. Fazendo uma contabilização de todos os crimes e acusações, obtemos um gráfico assim. Agora, se vocês contarem isto, como eu disse, há 26 casos de prática mágica na região, isto são mais de 25, porque não é incomum o mesmo caso ter múltiplas acusações. Assim sendo, vemos que no topo temos bruxaria barra pacto, visões barra revelações. Focando primariamente em bruxaria, é preciso primeiramente ter em conta que, quando estamos a falar de bruxaria na época moderna, há sempre duas concepções de bruxaria diferentes. Uma bruxaria como conceptualizada por elites letradas, uma concepção académica, e uma bruxaria como conceptualizada por populações rurais. Bruxaria de uma concepção letrada essencialmente prende-se com 4 elementos: a existência de pacto diabólico, a existência de um sabato noturno de bruxas, a existência de voo e metamorfose de bruxas e a capacidade destas mesmas bruxas produzirem malefícios. Também é notável que esta concepção de bruxaria, embora seja dominante noutras áreas europeias, apenas se torna relevante em Portugal a partir do século XVIII. Apenas a partir do século XVIII é que a própria população começa a assumir narrativas que de alguma forma correspondem a esta forma de bruxaria. Ainda assim, o que também é notável é que raramente, ou se calhar até mesmo nunca, qualquer denunciado ou denunciante assume inteiramente a narrativa letrada de bruxaria. Significa isto que muitas vezes o que nós temos são situações de sincretismo entre concepções letradas de bruxaria e concepções populares de bruxaria, o que, regra geral, cria uma certa confusão inquisitorial na exata conceptualização ou como abordar um caso de bruxaria em Portugal. O caso seguinte, visões e revelações, eu incluo nesta categoria tanto visões numa perspectiva rural, uma pessoa que espontaneamente diz, fraudulentamente ou não, que fala com Deus ou com o santo, tal como a população eclesiástica, freiras dentro dos mosteiros. Inclusive, poderá ser aqui uma das explicações da grande prevalência de indivíduos do género feminino entre os praticantes de magia em Leiria, visto que isto frequentemente é uma espécie de crime ou acusação que incide primariamente sobre mulheres. Inclusive, isto já foi notado por vários investigadores, a ocorrência de visões e revelações na região de Leiria é historicamente comum. O exemplo mais paradigmático que eu posso dar acerca disso é precisamente as aparições de Fátima, que, de uma perspectiva histórica, antropológica ou social, Fátima não é particularmente notável. Fátima é um evento entre muitos. Meramente as circunstâncias políticas e sociais da altura deram um certo relevo político a toda a situação. A título de interesse, se alguém tiver essa vontade, posso mencionar o livro de Moisés Espírito Santo, Mouros, Fatimidas e Aparições de Fátima, onde esta temática da incidência de visões e revelações na região é lidada. Ele oferece uma teoria do porquê disto acontecer. Eu pessoalmente não acredito nesta teoria, mas para quem tiver interesse é uma leitura interessante. Agora, também eu poderei compreender que a inclusão de visões e revelações na categoria de magia poderá ser, inclusive, academicamente debatível. No entanto, é preciso ter em conta que, numa perspectiva cosmológica, pondo visões e revelações ao lado de pacto e bruxaria, reparamos que o fundamento ontológico destes dois crimes é exatamente o mesmo. Seja a cosmologia cristã católica do universo. A partir do momento que nós temos uma cosmologia completamente aceita numa sociedade,
que implica a existência objetiva de Deus, do diabo e de toda uma hierarquia de espíritos intermediários, bruxaria e visões revelam-se meramente como dois aspectos da mesma moeda, em que meramente, alguém diz estar a falar com espíritos ou com o diabo, outro, alguém diz que está a falar com santos ou com Deus. Portanto, estes dois crimes são exatamente o mesmo, mas simplesmente uma perspectiva diferente. Agora, também, associado a visões e revelações, frequentemente temos o crime de proposições heréticas, porque não é incomum quando alguém diz que está a falar com Deus começar a tecer julgamentos teológicos, e a Inquisição, regra geral, não gosta nada disso. Seguidamente, o terceiro crime mais relevante, curas. Este poderá ser compreendido mais como medicina popular, ou seja, indivíduos que acreditam ter um conhecimento de manipulação de certas substâncias, uso de palavras ou gestos, que têm virtude curativa. E a distinção importante aqui está, não é o curador que tem virtude inerente de curar, é meramente o seu conhecimento da aplicação de técnicas. Passando à frente das proposições heréticas, feitiçaria é, então, o reverso da moeda das curas. Significa isto, um feiticeiro não é um indivíduo que tem capacidade inerente de causar malefício, essa é a profissão de uma bruxa. Um feiticeiro é meramente alguém que sabe manipular objetos, palavras e gestos de modo a causar malefício, sendo que a virtude está nos objetos em si próprios. Seguidamente, com dois casos, temos benzedores na região de Leiria. Um benzedor distingue-se de um curador, pois o benzedor é alguém que diz ter virtude intrínseca de cura. Casos de benzedores, o benzedor em si é um fenómeno a nível nacional, não é único cá. Estes podem ter várias designações, saludadores ou outras. E a autonarrativa de um benzedor, regra geral, está associada a narrativas de nascimento notável, como terem certas marcas no corpo, como uma cruz no céu da boca, ou chorarem no ventre da mãe. Inclusive, novamente, este é uma espécie de crime que está inteiramente dependente da cosmologia católica e cristã, e inclusive é desde as ordenações manuelinas que é possível um benzedor ser certificado pela Croa e poder fazer as suas curas por sua virtude intrínseca. Algumas autorizações destas são conhecidas, eu conheço uma, mas são extremamente raras. Seguidamente, mandinga. Uma mandinga, neste contexto, refere-se a um talismã característico do século XVIII, embora haja algumas instâncias raras no século XVII, e isto é um talismã de uma natureza transatlântica. Originalmente, as mandingas referem-se a talismãs utilizados por indivíduos da etnia mandinga, do antigo reino do Mali, certas bolsas com versículos do Corão e alguns objetos mágicos, mas à medida que o tráfico de escravos aumenta, esses mesmos talismãs começam a sofrer um secretismo de práticas tanto americanas como europeias, e então gera-se um tipo de talismã extraordinariamente popular, particularmente entre soldados do Império Português. Consultando alguns processos de Inquisição, é possível encontrar algumas destas mandingas anexas aos processos como provas, e para além disto elas podem ter ossos, ervas ou folhas, tal como orações católicas dobradas em papel e colocadas dentro da mandinga, ou então representações mais ou menos inteligíveis da Paixão de Cristo. Finalmente, magia popular. Magia popular não é inteiramente distinto da noção de medicina popular, simplesmente é um estilo de magia mais comum nas áreas rurais, em que está maioritariamente associada a preocupações agrícolas, proteção de animais e proteção de crianças. Ok, tendo então visto quais é que são todos os crimes da região de Leiria, falta agora ver a evolução destes crimes ao longo do tempo. Colocando todos estes crimes distintos num gráfico, ficamos com uma coisa assim. Primariamente, todos estes crimes podem ser divididos em duas categorias maiores. Crimes referentes à cultura popular. Curas, benzedor, feitiçaria, magia popular. Se nós isolarmos estes, ficamos com um gráfico assim.
Reparamos que não há uma particular incidência em nenhuma área, nenhum período temporal. Meramente a única diferença que nós vemos ao longo do tempo é no século XVIII, temos uma maior incidência, meramente porque a nível nacional crimes mágicos passaram a ser mais perseguidos no século XVIII. Portanto, não há aqui nada que possamos apontar. Podemos dizer então que podemos estar a olhar para o que será um substrato comum, não só à região, mas inclusive a todo o país e inclusive a todo o mundo, incluindo agora práticas mágicas populares. É uma coisa comum e é a base de onde a prática mágica mais elaborada pode emergir. Voltando agora ao gráfico e olhando para crimes de natureza mais letrada, onde entram elementos académicos letrados, se os isolarmos, ficamos com estes gráficos. Ora, como já vimos, aqui visões e revelações e bruxaria continuam a ser notoriamente os mais incidentes, mas o que faz com que bruxaria tenha o relevo que tem é este pico aqui. Este pico deriva da visitação que eu já mencionei, 1649, e dentro deste pico estão aqui os 5 casos de regueira de ponte, de uma família inteira apanhada em práticas de bruxaria. Ou seja, uma maneira de interpretarmos isto é, efetivamente, podemos considerar isto como 5 casos de bruxaria, ou podemos considerar que isto é um caso de bruxaria, meramente tem 5 processos associados a ele. Se nós considerarmos isso, em vez destes 5 casos, considerarmos apenas um, ficamos com um gráfico assim. Revela-se então que visões e revelações é, sem dúvida, o crime maioritário da região de Leiria, como já apontado por etnógrafos e antropólogos. Ao longo de todo o tempo, este é o crime mais recorrente, inclusive anterior ao século XVIII. Assim, umas considerações finais. Como eu disse, isto é meramente uma apresentação quantitativa, mas olhando para estes números, o que estes números nos podem indicar é uma espécie de arquétipo do que seria o praticante mágico leiriense aos olhos da Inquisição. Esta era uma mulher, cristã velha, falava com Deus e com Nossa Senhora. Como eu disse, isto é apenas quantitativo, isto não nos dá uma compreensão real do que era prática mágica ou religiosa na região. Olhar para as coisas desta maneira é ainda que iluminativo da globalidade dos fenómenos, em última análise obscurecedor e até deformador da realidade complexa destes fenómenos. Eu sou da opinião que, para a compreensão destes casos, até que até são muitos, 26 casos locais, 16 casos de residentes que se movem, é preciso sempre humanizar todos estes casos. A religião e prática mágica são duas das características mais universalmente humanas da cultura global e convém sempre uma análise detalhada e qualitativa de todos estes fenómenos com a sua compreensão real. Assim sendo, muito obrigado.